Jesus. Queridos, eu quero que você que trouxe seu exemplar da Bíblia, pegue-o aí nas suas mãos, encontre por gentileza o capítulo 5, no livro do profeta Daniel. Neste capítulo você localize o verso de número 13, pois ele será o nosso ponto de partida. É um único versículo e nós meditaremos acerca. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. A minha tradução bíblica, ela diz assim: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel, dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Quero que você guarde tão somente a parte B do verso, e diz assim, és tu, na verdade a parte A, né? És tu, aquele Daniel. Quero que você feche os teus olhos, curve a sua cabeça, e nós vamos promover mais um minuto de oração. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui essa noite, louvando o teu nome, celebrando a tua presença. Pai, quantos, ó Deus, desejariam estar aqui nessa noite, participando, ó Deus, envolvidos, ó Deus, em tudo quanto o Senhor tem feito aqui nessa casa. E por alguma razão, ó Pai, a eles não fora dada esta oportunidade. Nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados, nos sentimos, ó Deus, presenteados. É para nós, ó Deus, um grande prazer, ó Pai, poder nos reunir aqui essa noite e louvar o teu nome. Eu sei, ó Deus, que muitos dos meus irmãos aqui, ó Pai, talvez estão ainda cansados em razão de terem se deslocado da sua casa para outro lugar. Pedimos ao teu Espírito que possa agora tocá-los e assim, ó Deus, trazer sobre eles refrigério. Que o teu Espírito, ó Deus, cative agora a nossa atenção, bem como o nosso coração, guardando-nos, ó Deus, onde nenhum dos dardos do nosso inimigo nos alcance. Fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. É o que nós lhe pedimos, Senhor, para a glória do teu nome. E todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus, gente. Glória a Deus. Amém. Está muito alto aí, gente? Amém ou não amém? Tá bom ou não bom? Isso. Qualquer coisa, a culpa é do Alex ali, viu, gente? Olhe para cá. Já há algumas semanas, Deus ele tem despertado o meu interesse por alguns livros do Antigo Testamento, e em especial este do profeta Daniel. Quase que na maioria esmagadora das vezes eu promovo os meus devocionais com Deus a partir do Novo Testamento, dos ensinamentos de Cristo, em algumas das lições que Jesus ele deu aos discípulos e bem como a todos nós. Mas em um momento onde Deus ele me levou a meditar exatamente neste texto, Deus ele me confrontou muito sobre a pergunta que Beltesazar ele fez a Daniel naquela ocasião. Eu preciso lembrar a vocês aqui nessa noite que Daniel ele foi levado da sua terra para dentro de Babilônia em resposta à desobediência que a nação de Judá ou os israelitas insistiram contra Deus. E das muitas suposições que fazemos sobre o motivo que permitiu Jerusalém ser sitiada e despatriada, a que se encontra no capítulo de número 26 do livro de Levítico, muito me ensina, porque ali a partir do verso de número 1 até o verso de número 13, depois você leia este capítulo em especial no livro de Levítico, e você perceberá como Deus, antes de introduzir a nação de Israel à terra de Canaã, começou a dar a eles algumas diretrizes, começou a dar a eles alguns ensinamentos, começou a dar a eles algumas instruções.
E dentre as muitas recomendações dadas por Deus, Deus ele condiciona a sua bênção, Deus ele condiciona a concretização da sua promessa, a capacidade que os israelitas teriam de se manterem obedientes aos estatutos e mandamentos que eles agora estavam lhes oferecendo. Então Deus, nos 13 primeiros versículos do capítulo 26, diz que, se estes se mantivessem obedientes, ele então manteria os céus abertos, e enviaria a chuva no tempo certo, irrigando a terra, e fazendo com que esta atendesse à expectativa que nela fora projetada. Só que a partir do verso de número 14, Deus ele começa a falar sobre as consequências da desobediência. E ele então começa a lembrar a comunidade de Israel que, se caso estes não obedecessem, se caso estes insistissem em desobedecê-lo, ele então permitiria que nações inimigos sitiassem a terra e os levassem cativos para dentro de outro espaço geográfico, dentre muitas outras ameaças que Deus fez, como por exemplo, vocês vão plantar, vão se desgastar cuidando da terra, mas não vão desfrutar da sua colheita. Inimigos virão e levarão a colheita para longe de vocês. Não obstante a isso, Deus ainda insiste dizendo: vocês precisam me obedecer, para que vocês possam desfrutar de tudo o que eu estou lhes prometendo. Quando Israel, eles tomam posse da terra prometida, eles percebem que a terra é de fato, como Deus havia dito, era uma terra boa, era uma terra larga, era uma terra espaçosa, a sua capacidade de produção era absurda, e nós temos alguns relatos sobre quando Moisés envia os espias à terra. Vocês se lembram muito bem deste episódio. 2 homens eram necessários para carregar um único cacho de uva, tamanho a bênção de Deus sobre aquele lugar. Israel agora começa a plantar e colher, não respeitando assim uma única orientação que Deus havia lhes dado, que era a guarda do sábado. Só a título de informação, os sábados em Israel eles eram divididos em 3. O dia de sábado, ou Shabá, como nós costumeiramente conhecemos, o ano sabático, que era o 7º ano, e o ano do jubileu, o 50º ano. Neste ano em especial, os escravos recebiam a sua carta de alforria. Se por alguma razão algum israelita contraísse uma dívida impagável, ele então deveria se vender, se colocar aos serviços daquele a quem ele devia, para que então a dívida pudesse ser saldada. Se porventura fossem necessários 45 anos para que a dívida fosse saldada, e ele então se tornasse escravo 5 anos antes do jubileu, ele receberia, tal qual os outros muitos escravos, também a sua carta de alforria. Eu não sei se você sabe, mas Israel ele não tinha autorização de Deus para negociar a sua terra. Por exemplo, eu não poderia naquele tempo, se fosse dono de muitos terrenos, vender a minha terra plenamente para o pastor Gilberto, para o pastor Ari. E por que não? Porque Deus havia lembrado a Israel de que a terra pertencia a ele, e então estava os emprestando. Se eles quisessem arrendar a terra, eles então poderiam, mas no ano do jubileu, a terra deveria voltar ao seu legítimo dono. Israel começa a plantar e colher. Deus é tão misericordioso, que munido da tua santa providência, ele diz: para que vocês não precisem me desobedecer, a terra no 6º ano vai produzir em sua capacidade máxima, e no 7º ano vocês comerão aquilo que sobrar do 6º ano. Tudo isso para que vocês me obedeçam, tudo isso para que vocês se mantenham fiéis a mim. Deus então, percebendo que Israel se torna egoísta, arrogante, menosprezando as ordens de Deus, Deus vai permitir que uma nação pagã, uma nação idólatra, um povo ímpio, sitie a sua terra e os levem cativos para dentro de Babilônia. Olhe para cá, porque eu acho isso extremamente importante. Israel, ou os israelitas de um modo geral, eles eram apaixonados pela sua terra, eles eram apaixonados pela sua nação. Há um salmo,
se não me falha a memória, o de número 137, quando um dos soldados babilônios se aproximaram de um dos judeus exilados, eles lhe diziam: cante-nos uma das canções que vocês cantavam em Jerusalém. E eu imagino que em tom de lamento, eles se lembram das muitas bênçãos vividas em Jerusalém, e eles então dizem: como pois cantaremos em terra estranha? Não há alegria no nosso coração, não há júbilo na nossa alma. E alguns ainda diziam: penduramos as nossas harpas no salgueiro, como quem diz, não temos o menor desejo, não temos a menor intenção de celebrarmos a Deus aqui, nesta terra tão distante da nossa. Foi no período de Zedequias, enquanto Jeremias ele profetizava, que Deus ele permite Nabucodonosor sitiar a Jerusalém, e então levar cativo homens e mulheres para dentro de Babilônia. Eu fiz questão de dividir aqui em alguns tópicos as investidas que Nabucodonosor ele promoveu contra Jerusalém. Ao contrário do que muitos acreditam, o cerco não demorou meses apenas, não. Fora necessário 20 anos para que Nabucodonosor invadisse completamente Jerusalém e destruísse o templo de ponta a ponta. 2 anos apenas Nabucodonosor gastou sitiando Jerusalém. E de que maneira os cercos aconteciam naquele tempo? Os soldados, eles formavam uma espécie de cordão ao redor de toda a cidade, o que era muito comum naquele tempo. Eles não dispunham de armas tão tecnológicas como a que nós temos hoje, não. Eles não dispunham de ferramentas de ponta como a que nós temos hoje, não. Então eles investiam em um método utilizado em larga escala pela maioria dos comandantes de exército naquele tempo. Cercaram a cidade. Desta maneira, eles impediam que qualquer coisa entrasse e qualquer coisa saísse. Eu não preciso lembrá-los de que Israel era uma nação que vivia do plantio e da colheita, e o centro, o coração do comércio envolvia a compra e venda. Fechar uma cidade do tamanho de Jerusalém naquele tempo era declarar falência do lado de dentro, era declarar crise do lado de dentro. Mas eu preciso lembrá-los de que os primeiros meses eles ainda estavam seguros, porque afinal de contas eles haviam ajuntado e os depósitos estavam cheios. Mas quando o tempo passa e os recursos começam a se esgotar, o caos é instaurado, o caos começa a reinar. Não há onde comprar, não há o que comprar, não há como comprar. E esta é uma metodologia e ferramenta utilizada por Satanás ainda nos dias de hoje. Perceba que ele vence naquele tempo pela paciência. A bênção e a vitória ainda continua sendo daqueles que conseguem resistir por um maior número de tempo, daqueles que conseguem suportar por um maior número de tempo. Quando 2 anos se passam, o rei então ele se entrega, e entregando-se, Nabucodonosor invadindo, olhe para mim, ele vai levar para dentro de Babilônia 10.000 judeus. Quantas pessoas, gente? 10.000 judeus. E ele faz questão de escolher quais são. Ele diz: eu preciso que desta primeira leva estejam somente filhos de príncipes, filhos de nobres, jovens intelectualmente capacitados, porque estes me servirão de servos aqui em Babilônia. E é interessante, porque na segunda leva, 8 anos depois, ele vai sitiar, e nesta ocasião é Joaquim. Olhe para mim, são muitos nomes, depois você leia. Filho de Joaquim, que reinou no período em que Ezequiel exerceu a sua atividade profética, que está exercendo o seu reinado corregente com o seu pai. Ele reinou apenas 3 meses. 3 meses no trono foi suficiente para que Nabucodonosor invadisse uma vez mais e levasse cativo agora 40.000 judeus para dentro de Babilônia. Dentre estes estava Ezequiel. Na primeira leva, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, junto de Daniel, até que 11 anos depois, ele investe mais uma vez contra Jerusalém e destrói o templo. E naquele tempo, as guerras elas tinham uma conotação religiosa.
Eles faziam questão de destruir o templo local, humilhando assim a divindade, matando os seus sacerdotes, impedindo que houvesse qualquer oportunidade de recomeçar. E é interessante, gente, por quê? Porque Deus, Ele colocou profetas em pontos estratégicos. Na corte em Babilônia, Ele tinha um Daniel. Em Judá, aqueles que permaneceram ainda sob os escombros, ele tinha um Jeremias. E entre os exilados, ele tinha um Ezequiel. Perceba que mesmo sob a vara da disciplina, perceba que mesmo sob a vara do cuidado de Deus, mesmo sendo disciplinados pelo Senhor, Deus ainda se mantinha ativamente envolvido com o seu povo. Quando eu lia estas informações, gente, o Espírito de Deus, ele ministrava ao meu coração sobre a realidade atual do Brasil. As coisas estão difíceis, e a sensação que eu tenho, como disse João Calvino, o príncipe da reforma, que quando Deus, ele quer punir uma nação, ele lhe dá governantes ímpios. E eu disse, meu Deus, parece-me que a história está se repetindo. E Deus me disse, mas vale a pena lembrar que mesmo disciplinados, eu permaneço no meio do meu povo. Você pode dizer um amém por isso? Olhe para cá, olhe para cá. Eu quero alegrar o teu coração lhe dizendo que por pior que seja o cenário atual, por mais desafiador que seja o momento pelo qual estamos passando, em uma conversa que nós tivemos ainda no começo do ano, o pastor fez questão de nos lembrar das muitas coisas que temos esse ano. É Copa do Mundo, isso foi antes do carnaval, é eleição, é não sei mais o que, e pesquisadores já diziam que esse seria de longe um dos anos mais desafiadores para a nação brasileira, mas nós encontramos esperança e descansamos na certeza de que Deus, Ele permanece conosco em todos os momentos, oh glória. Então olhe para cá, quando Nabucodonosor ele leva todos os judeus para dentro de Babilônia, ele agora vai promover o que nós chamamos de reprogramação cultural. E eu fiz questão de tomar nota acerca de algumas coisas, e eu quero partir do capítulo de número 1. Eu lhes prometo que com 30 minutos eu acabo, mas olhe para cá, logo no capítulo de número 1, e no verso de número 2, Nabucodonosor estrategicamente, ele vai levar para dentro de Babilônia, para a casa do seu Deus, os utensílios sagrados que eram utilizados para o culto a Deus. Então eles levam vasos de ouro, eles levam utensílios de prata, porque no meio da bagunça, no meio do tumulto, a arca de Deus desapareceu. Então ele leva apenas aquilo que havia sobrado. E é interessante, por quê? Porque Nabucodonosor ele começa a sua agenda de reprogramação cultural e mental para com os escravos judeus. Ele está removendo os símbolos que Israel estava apegado, e no lugar ele está colocando os símbolos que em Babilônia eram cultuados. Esta era uma tentativa de fazer com que os judeus imaginassem que o Deus a quem eles serviam havia sido vencido pelos deuses de Babilônia. O Deus a quem eles cultuavam havia sido vencido pelos deuses de Babilônia. O Deus a quem eles adoravam havia sido vencido pelos deuses de Babilônia. É como se Nabucodonosor estivesse mandando a seguinte mensagem: o Deus a quem vocês aprenderam a servir desde a sua tenra infância perdeu completamente o controle da situação. Ele não se importa com vocês, ele não dá a mínima para vocês. Alguém talvez na tentativa de interpelar vai dizer: não, é mentira. E Nabucodonosor mostra o contrário: é verdade, porque vocês estão sob o meu domínio, porque vocês estão debaixo da minha mão, porque eu faço o que quiser com vocês. E ainda hoje, gente, olhe para cá, é interessante pensarmos que Satanás, prefigurado na pessoa de Nabucodonosor, ainda tenta fazer com que alguns de nós acreditem que Deus perdeu o controle da situação. Quando eu meditava sobre isso, eu me lembrei de algo que o pastor ele disse aqui, ainda quando nós atravessávamos a pandemia. Olha quanto tempo tem isso. Parece-me que alguns crentes têm mais facilidade
em darem valor e enfatizarem aquilo que Satanás ele disse que poderia fazer do que o que Deus pode fazer. E é impressionante como alguns crentes se desesperaram em um período tão conturbado como aquele, revelando assim a fragilidade da sua fé. No íntimo, alguém talvez pensaria: ele perdeu o controle. Ou como agora há pouco tempo eu lia sobre a criação, ateus eles dizem que Deus é uma espécie de grande relojoeiro. E em que sentido? Um relojoeiro, ele cria o relógio, dá corda nele, e então fica do lado de fora, assistindo tudo o que acontece com a sua criação. E eles dizem que Deus é semelhante a um grande relojoeiro, que tendo criado o mundo, ele então saiu, se ausentou, ele deu corda, e o mundo segue o curso natural. Só que nós, a igreja do Senhor, cremos diferente. Nós cremos que Deus participa ativamente de todas as coisas que acontecem. Não é bíblico, mas vale lembrar que não cai uma folha da árvore se assim Deus ele não quiser. Oh, glória! Quando o apóstolo Paulo ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ele não estava brincando. Significa dizer que, no mínimo ou nos mínimos detalhes, as coisas que nos acontecem estão sob o rigoroso cuidado de Deus. Aleluia! Então Nabucodonosor quer arrancar da mente dos judeus a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. E foram muitas camadas para que a identidade dos judeus fosse removida e a sua mentalidade reprogramada. Segunda ferramenta, a segunda camada utilizada por Nabucodonosor diz respeito à mente. E vale a pena ressaltar o seguinte, que ele não escolhe qualquer um. Depois você leia. O verso de número 3 diz assim que ele pede gente sem defeito, de boa aparência. Ele espera qualidade física. Quando ele diz filhos de príncipes, ele está dizendo gente que tenha qualidade social, jovens com capacidade intelectual, instruídos em toda a ciência, capacidade de assimilar as coisas, porque afinal de contas, ele quer gente para servir no seu palácio. E ainda hoje, é tudo que o diabo mais quer, pegar gente que Deus investiu para usá-lo fora do propósito de Deus. Quanta gente com talento, capacitado, plantado no lugar errado. Não, eu não vou muito longe, gente, pelo amor de Deus, basta nós fazermos uma análise superficial sobre cantores que hoje cantam para o mundo, ou cantam no meio secular. Quantos cantores sertanejos, quantos cantores de MPB, que tiveram a sua base na igreja. Porque tudo que o diabo deseja é fazer-nos usar o que Deus nos deu em um lugar diferente daquele que Deus espera que nós usemos. Então o que Nabucodonosor espera, é interessante pensar isso aqui, gente, porque até o diabo, na pessoa de Nabucodonosor, espera que para se servir no seu palácio as pessoas tenham algo a mais. E alguns de nós acreditam que as coisas aqui acontecem assim, né? Isso me lembra um episódio muito conhecido, quando Moisés ele está escrevendo sobre a queda. Ele fala-nos sobre a serpente, ele diz assim, olha, e era a serpente o animal mais astuto. Ela tinha algo diferente dos demais. Até o diabo, para usar alguém, espera que ele tenha algo diferente dos outros. Então Nabucodonosor está investindo contra a mente. E onde isso acontece? No verso número 4 do capítulo 1, porque ele ordena a Aspenaz, chefe dos eunucos, que ensine aos judeus a língua dos caldeus, e mais do que isso, os instrua em toda a literatura
literatura de Babilônia. O que ele quer com isso? Mudar a maneira como os judeus falam. E o que mais? Mudar a mente dos judeus. E eu não sei se você consegue perceber, mas o modus operandi ainda é o mesmo. Ele agora não precisa nos trancar em um ambiente, não, ele nos deixa solto nessa grande Babilônia. Mas ele tem uma ferramenta que pode mudar a maneira como alguns de nós falam. Estão aí, gente? E ainda, ele continua mudando a maneira como os nossos jovens falam, como as nossas jovens falam, como os homens falam, como eles se vestem, como elas se vestem. É o espírito de Babilônia obscurecendo os valores que receberam em Jerusalém. Eu disse enquanto falava sobre isso em outra igreja, que existem dois campos de batalha no ser humano. Aonde a batalha se inicia, aonde ela termina. Aonde ela se inicia? Aqui. No campo da lógica, no campo da razão. E aonde ela termina? Aqui, no campo das emoções. Se você perder a batalha aqui, dificilmente você obterá vitória aqui. E de que maneira a gente fortalece a nossa razão, se não nos alimentando, enchendo o nosso coração e a nossa mente, preservando a língua que nos fora ensinada. Crente fala como crente, gente. Anda como crente, se comporta como crente, vive como crente. Oh, Deus. Oh, Deus. Qual é a ideia de Nabucodonosor? Substituir os valores de Israel pelos valores de Babilônia. E antigamente, talvez os mais jovens aqui não se lembrem disso, mas nós que somos dinossauros da fé, respeitando a nossa pouca idade, pastor Gilberto Partuari, a gente se lembra que os mais antigos diziam que há uma sala no inferno reservada para aqueles que acreditavam que nada a ver não tem problema. Mas nada a ver tem muito problema. Você não faz ideia, mas nada a ver pode impedir que alguns de nós se encontrem com Ele naquele dia. Aí, o que é que Nabucodonosor quer, gente? No verso de número 5, uma outra camada desta desconstrução que ele está promovendo, ele vai atacar hábitos e princípios. E onde isso aparece? Porque o rei diz assim: Aspenaz, você vai dar a eles de comer a mesma comida que eu como. E mais do que isso, eles vão beber o que eu bebo. Isso aqui é uma forma de positivismo. De que maneira? Quando eles estiverem fazendo, se comportando como a gente quer, eles vão ser recompensados comendo a comida do rei e bebendo o vinho do rei. Alguns de nós talvez não fazem ideia, gente. Mas comer a comida do rei era luxo que poucos tinham naquele tempo. Aceitar a comida, aceitar o que está lhe sendo proposto agora. Não apenas a Daniel e aos seus amigos, não, a todos os judeus, qualquer um que aceitasse aqui, estava mandando um recado: nós não temos mais prazer na lei de Deus. E quando nós vivemos, quando o mundo propõe, ou quando ele determina o nosso comportamento, a gente manda a mesma mensagem: não temos prazer na lei de Deus. Só que uma luz, ela nasce na escuridão. É o verso de número 8 do capítulo 1. O texto diz assim: mas Daniel decidiu não se contaminar. Glória a Deus. Eu gosto disso aqui, gente. Não vai acabar assim não, pode ficar tranquilo. Daniel decidiu não se contaminar. Ele está dizendo: Nabucodonosor com seu exército me tirou de Jerusalém. Nabucodonosor mudou o meu espaço geográfico, ele me tirou dos meus pais, ele me tirou da minha casa, mas ele não pode mudar
sou. Por que não? Porque quem eu sou permanece mesmo não estando onde eu gostaria de estar. E tal qual Daniel, a gente também atravessa uma grande Babilônia. E nós precisamos nos posicionar e dizer: eu não posso. E por que não? Porque sou crente. Pastor, mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Mas pastor, os meus amigos fazem. Mas você não pode se comportar como ele. Pastor, me chamam de retrógrado, me chamam de quadrado. E por que não? Porque eles dizem que eu sou escravo. É mentira, gente. Escravo é aquele que não consegue parar de fazer o que faz. Nós é que somos livres. Por quê? Porque temos a oportunidade de fazer. Mas porque nos posicionamos, a gente escolheu não fazer. Oh, glória. Oh, glória. Assim, eu vi uma psicóloga cristã, ela falando sobre o cuidado que as moças devem ter nesses últimos tempos. E ela fala sobre a responsabilidade da jovem, a moça, se guardar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a gente vai ver os comentários. O meu erro, gente, é ver os comentários, porque aí eu peco. E a gente vê, pastor, as pessoas dizendo assim: encontrar uma moça virgem hoje é como encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Olha a visão que o mundo tem, gente. Para eles, o jovem se guardar é retrógrado. Não há benefício. O que é que eles pregam? Oh, meu Deus, eu estou tentando assim encontrar palavras. O que é que eles pregam? Uma vida sexual desregrada. E para amenizar as coisas, eles dizem sobre segurança. Mas Deus criou o que é seguro no Éden, quando ele disse assim: portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Daniel decide não se contaminar. Ele está dizendo: você não vai mudar quem eu sou. Você pode mudar o que eu como, você pode mudar onde eu durmo, mas quem eu sou, o que eu sou, você não vai tocar. Oh, Deus. E por fim, olhe para cá, Nabucodonosor vai atacar a identidade deles. É quando ele decide mudar os nomes que eles receberam. A Daniel, cujo significado do nome é Deus é meu juiz, Nabucodonosor o chama de Beltesazar, que significa que Deus proteja o rei. A Ananias, cujo significado do nome é o Senhor é gracioso, ele chama de Sadraque, que significa iluminado pela deusa Sol. A Misael, que significa quem é como Deus, ele dá o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. E a Azarias, que significa o Senhor ajuda. Olha que nome bonito para você, mãe, da próxima agora dá ao seu filho. Abednego, que significa servo de Nego, que era um deus em Babilônia. E eu preciso lembrá-los de que essa mudança dos nomes, gente, está intimamente atrelada ao que acontece nas camadas anteriores. Porque Nabucodonosor não os pressiona, Nabucodonosor não os agride, Nabucodonosor não bate, não os prende, não. Ele os deixa livre, mas muda pequenos hábitos para comprometer os grandes princípios. O que Nabucodonosor está fazendo? A gente começa tirando pouco a pouco, até que eles achem normal. A gente começa tirando pouco a pouco, até que eles se acostumem com esse estilo de vida. De que maneira isso se revela nos dias de hoje? Não, ele achou normal não orar um dia, aí não ora o segundo, não ora o terceiro. Ele achou normal não ler a Bíblia durante um dia, aí não lê o segundo, não lê o terceiro. Ele achou normal passar dias e dias e dias sem jejuar. Eu comentei com a Nayara esses dias, pastor Gilberto, pastor Ari.
Eu fiz um jejum de aproximadamente 16 horas. Falei com o senhor, né, pastor? E aquilo me doeu tanto. A minha cabeça doeu, meu estômago doeu, as minhas vistas escureceram e eu disse, meu Deus, eu estou morrendo. Porque coisa que outrora, alguns anos atrás, não surtiria nem efeito em mim fisicamente falando, agora foi um martírio. A gente precisa se policiar, gente, porque senão a gente se pega vivendo a agenda de Babilônia sem perceber. Os nomes que eles recebem em Jerusalém, em Judá, têm referência ao Deus que eles servem, mas agora os novos nomes fazem referência aos deuses babilônicos. Nabucodonosor não quer apenas mudar os nomes, Nabucodonosor quer que eles ajam como babilônios. Eu preciso. Isso aqui é só o capítulo 1. No capítulo de número 2, ele é convidado por Nabucodonosor, porque você se lembra? Nabucodonosor tem um sonho, e ele diz assim, se alguém quiser revelar o significado do nome, vai ter que revelar o sonho. Porque ele omite o que sonhou, depois você leia. E nasce um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, capítulo 2, verso número 22 ou 20, se não me falha a memória, é Daniel dizendo assim, ele conhece o profundo e o escondido. Ele revela. Por ocasião da revelação do sonho, ele agora é destacado dos demais. Então, dos capítulos de número 1 até o capítulo de número 4, Daniel, bem como seus amigos, está em evidência no palácio. A última aparição de Daniel, entre aspas falando, é no capítulo de número 4. Que é quando ele revela um outro sonho de Nabucodonosor, dá a ele o significado da grande árvore que ele sonha. E então temos o capítulo de número 5, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, filho de Nebonido, neto de, bisneto de Nabucodonosor, neto de Nabucodonosor II, filho de Nebonido, olha que tanto nome bonito. Ele está promovendo um grande banquete, 1000 convidados na sua casa. Eles estão em guerra. A Síria, medos e persas estão atacando e ele está seguro na sua fortaleza. A senhora das nações, que era Babilônia agora, está desfrutando de um momento de instabilidade. Só que Belsazar está tão seguro na sua corte que ele tem a brilhante ideia de mandar um dos seus servos trazer da casa do seu Deus os utensílios sagrados que eram utilizados no culto a Deus. E do alto da sua arrogância ele pega todos os utensílios de ouro, de prata, enche as taças de vinho e em homenagem aos seus deuses eles começam a cultuar. Deus não precisou de um exército. Deus ele não precisou de cavalos e cavaleiros, não. Diz o texto que uma mão misteriosa. E vou lhe dizer uma coisa, gente, assim, fugindo completamente das exegese, da hermenêutica, da homilética, pastor Gilberto, Deus tem um ciúme dos seus vasos que está para escrever, gente. Vou de novo que é para ver se você pega. Deus tem um ciúme dos seus vasos. Quando Belsazar ele oferece aos seus deuses, Deus escreve com uma mão. E ele tem razão de se sentir seguro, porque Babilônia era uma cidade fortificada. 27 quilômetros de extensão, muros de 30 metros de altura, carros, 2 soldados sobre carros, faziam a ronda daquela cidade. A cidade era abastecida por um rio, um canal que havia sido feito que alimentava o coração da cidade. Quando a mão começa a escrever, escreve aquele texto, você ainda se lembra? Mené, Mené, Tekel e o Farsim. Pesado foste e foste achado em falta. Não sou eu quem digo, depois você leia os versos de número 6, 7 e 8, o texto diz assim que ele perdeu sangue. Os joelhos batiam um no outro. Seu espírito quis sair do corpo, está escrito lá. Ele ficou desesperado, mandou chamar todos os sábios do palácio. Ninguém conseguia dar a interpretação daquelas palavras, até que a sua mãe, ela aparece no texto como rainha mãe. Ela diz assim, fica tranquilo, porque há na sua corte, olha o que ela diz, gente. Um homem, eu vou ler. Há na sua corte um homem
que nele habita, nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Ela diz assim: no seu reino há um homem que tem o espírito dos deuses santos. Isso aqui, gente, é palavras bonitas para dizer, ele é crente. Ele é discípulo de Jesus. Agora uma louca foi para frente das câmeras dizer que crente é o que de pior pode existir no Brasil. Outra popstar disse que Jesus é até um cara legal, mas é a sua comunidade que estraga tudo. Mas Deus ainda tem crente de verdade. Eu acredito que já cheguei a falar aqui para vocês. Eu acho que até na vigília eu comentei sobre isso, quando nós fizemos um propósito de pano de saco, pastor Ari. 30 dias, pastor Gilberto, andando descalço de pano de saco. Imagina para mim, gente, que sou vaidoso quase que ao extremo. Era um martírio para mim andar descalço. E o Tiago, pastor um amigo, ele nos obrigava a andar descalço. Ele dizia: Deus vai receber o nosso sacrifício. E teve uma ocasião em que a gente estava subindo no monte, gente, e não tinha carro, não tinha dinheiro, nada, éramos jovens, sedentos por Deus. Então a gente saía do Cabana, ia até o Buritis, descalço, andando a pé. Aí antes de subir no monte, gente, eu consegui chutar uma pedra, pensa que eu quase não subo. Meu Deus, foi terrível aquilo para mim. As pessoas tiravam sarro de nós. O Cleidson era um amigo que nós tínhamos, pastor hoje em uma das igrejas do Buritis. Ele era meio fortinho no bom sentido da palavra, gordinho. Ele colocava o pano de saco, e ele colocava uma faixa assim no meio, pastor Ari, ele amarrava o pano de saco. As pessoas nas ruas olhavam e diziam assim: parece um fardo de arroz amarrado pelo meio. Sério, gente. Alguns falavam assim: lá vai o colchão na mudança, porque alguns enrolavam o colchão antigamente e amarravam o colchão no meio. Falavam isso. Aí eu me lembro que eu descendo a rua de casa, falava: vai lá o pastorzinho. Mas depois que acabou o propósito, algumas semanas depois eu me lembro, uma dessas senhoras que tirou o sarro da gente, a filha dela caiu endemoniada dentro de casa. Manda chamar o crente, porque o crente sabe como lidar com isso. Sabe o que Daniel é, gente? Eu não sei se conscientemente ou inconsciente, ele é um referencial para uma nação espiritualmente morta, e tal qual ele, a gente precisa também fazer resplandecer a nossa luz neste mundo escuro. Não foi isso? Talvez Jesus, pensando nisso aqui, ele diz lá no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês têm o dever, porque o sal naquele tempo, uma vez que Jesus fala para um público dentro de um contexto, Jesus está dizendo o seguinte: olha, para que você entenda, ou você come a carne fresca agora, ou você vai comer ela salgada daqui 2 dias. Porque para que ela não apodreça, a gente taca sal nela. Então ele está dizendo: vocês são responsáveis por impedir que o mundo apodreça. Vocês são responsáveis por impedir que o mundo entre em um estágio de putrefação. Não se engane, o motivo pelo qual Deus ainda não dizimou esse mundo pecaminoso é porque a igreja está aqui. Nós somos a voz de misericórdia para eles. Aí, Daniel entrou, Daniel entrou na corte do rei. Olhe para mim, olhe para mim. Não é mais um menino de 16 anos que entrou em Babilônia. 65 anos haviam se passado do capítulo 4 até o capítulo 5. Ele é agora um senhor de idade. 83 anos.
E ainda há discussão sobre a idade dele, uns diziam 87, outros 83. Quando ele entra, talvez se arrastando sobre o saco de ossos que agora está entrando na corte de rei. Eu imagino Beltesazar olhando para sua mãe dizendo: é ele? Pergunte. Aí ele faz essa pergunta: és tu aquele Daniel? Olhe para mim, a pergunta dele não tem apenas o objetivo de descobrir qual é o RG de Daniel. Não tem apenas a ver com a identidade de Daniel. Ele está sondando se Daniel preservou a sua espiritualidade em Babilônia. Babilônia, a cultura de Babilônia matou Deus em você. Ô gente, e agora é aquele momento de autorreflexão. Somos o mesmo de 10 anos atrás. Pastor, eu sirvo a Deus apenas há 5 anos. Você é o mesmo de quando Deus te chamou. Pastor, eu sirvo a Deus há 20 anos. Você é o mesmo de 20 anos atrás. Assim, eu gosto de ver quando o pastor ele fala aqui. Eu me lembro que teve um dia que ele disse assim: gente, a gente era mais crente há 20 anos atrás. Há 25 anos atrás a gente era mais crente. Agora eu vou dizer a nível local, é uma luta para a gente colocar 20, 30 crentes aqui orando. É um desafio. Aí eu me pergunto: o que é que está acontecendo conosco? Não somos o mesmo, alguma coisa mudou, e Deus está do alto do trono, onde Ele está assentado, olhando para a terra e dizendo: cadê os Daniels que eu posso usar? Sabe o que Ele está dizendo? Por 60 anos Daniel permaneceu em algum lugar na corte do rei. É como se Ele estivesse dizendo: eu perdi a utilidade, mas não a intimidade. Eu não sou mais útil para você, mas eu cultivei o relacionamento com Deus. E são estas pessoas que Deus está procurando neste tempo. Gente que, talvez no último lugar da empresa, mas que cultiva o relacionamento com Deus. Gente, o nosso chamado é para cultivar o relacionamento com Deus, onde Ele nos plantou. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Eu quero orar com você. Oh Deus. No lugar de Daniel, coloque o seu nome. És tu, aquele. Eu me lembro, pastor Gilberto, pastor Ari, Alex, eu me lembro que há 20 anos atrás, eu me converti em 2001, então há 25 anos atrás, o que eu tinha era uma Bíblia, uma edição gratuita que a igreja Lagoinha entregava. Eu me lembro como se fosse hoje, ela tinha uma capa azul com uma pomba descendo. Eu não tinha tantas ferramentas quanto eu tenho hoje, eu não tinha tantos comentários bíblicos, eu não tinha tanta enciclopédia, não, nada disso eu tinha, gente. Eu era um jovem que alguém disse para mim que Jesus podia me usar e era tudo que eu tinha, uma palavra. E quando eu ouvia pregadores como Silas Malafaia, que era o auge, o ápice dos pregadores há 25 anos atrás, e ele com bigodão, e ele ia citando os versículos um atrás do outro, e eu dizia: meu Deus, que mente é desse homem, eu quero ser assim. Meu sonho era ter uma chave bíblica. Chave bíblica, gente, nos mostra todas as palavras e os versos onde elas estão, e elas vão ligando umas às outras. Sabe o que eu fazia, pastor Gilberto? Acordava de madrugada, e para não dormir eu tirava a camisa e deitava no chão, frio, lendo a Bíblia. Agora olhe para mim, eu tenho coragem de fazer isso hoje?
Claro que não, eu tenho muitos recursos, né, gente? Afinal de contas, eu cresci. Oh, Deus. Deus está esperando. A igreja espera métodos melhores e Deus em busca de homens melhores. A igreja espera métodos melhores e Deus em busca de homens que Ele possa usar. Feche os teus olhos por um minuto, feche por um minuto. Feche os teus olhos por um minuto e nós vamos orar, Por um minuto, feche os teus olhos e nós vamos orar. Por um minuto, feche os teus olhos e nós vamos orar. Se porventura, glória. Se porventura, glória, houver aqui nesta noite alguém que por alguma razão tenha se afastado, eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar e vir à ponta do altar. Ou então você que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar e vir à ponta do altar. Pastor, eu sei onde tem alguém que se afastou. Eu te desafio a ir ao encontro dele agora e dizer: o rei mandou te chamar. Pastor, eu sei onde tem alguém que precisa de um encontro. Vá ao encontro dele agora e diga: o rei mandou te chamar. Você está sendo convidado para se apresentar na corte do rei. Feche os teus olhos e vamos orar por um minuto. Oh, glória. Que me visite e faz de mim. Por um minuto, ore. Oh, aleluias. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Oh, aleluia. Leva-me a um lugar. Você pode dizer isso? Onde só você, Senhor, e eu desfrutamos o momento. Oh, Deus. Te amo, meu papai. Jesus está nos convidando a cada um de nós a sermos melhores no nosso relacionamento com Ele. Desse amor, e sem ti eu sei que morro. Jesus está nos convidando a melhorar o nosso relacionamento, a sermos cristãos melhores, discípulos melhores, a resgatarmos aquilo que o tempo Ele tirou de nós. cada momento. Ore, ore. Que me visite, oh, aleluia. faz de mim oh, o aleluia. altar. Oh, aleluia. Quero ir contigo. Oh, aleluia. Ele está nos convidando nessa noite. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me